Sejam super bem-vindos aqui, é um prazer tá gravando o primeiro podcast. Dessa vez a gente tá vindo com um episódio super especial aqui do Congresso Mundial de Open Banking. Vou fazer aqueles cortes de podcast apelativo. Ela vai ser a próxima presidente, a primeira mulher presidente do Banco Central. E hoje é um episódio super especial, porque é o nosso primeiro episódio que a gente tá gravando em estúdio, então a gente saiu das webcams aí, quem acompanha a gente desde o comecinho, para vir pro estúdio. Vamos lá, mas eu vou cortar isso aí tudo. Vai me dar trabalho pra caramba. Bem direto e completou, cara. Estamos ao vivo aqui diretamente do FinTouch. Semanalmente eu trago, além das principais notícias do mercado, diversas pessoas e histórias diferentes de quem está construindo o nosso ecossistema. Quando eu falo que o podcast é sobre Open Finance ou não, mas eu tenho um pensamento de que quem está no meio pouco se importa se é Finance, Banking, Insurance. A gente sabe que uma hora tudo vai virar uma coisa só. Tudo né? é Open. Eu tenho isso na minha cabeça. Estamos aqui nessa festa maravilhosa, estamos aqui na nossa celebração do ano, a data mais importante do Open Finance no Brasil. Mais do que uma data, né, uma celebração, hoje é o dia do Open Awards. Eu guardei algum desses reportes presencialmente, porque eu sabia que, cara, alguma coisa boa aconteceu no ano. Então já vou te entregar um presencialmente aqui. Eu tenho a eletrônica. E eu vou levar para o Roberto Campos, vou levar lá para o Otávio Damasio. Eu fiz curso de aprendizagem industrial em mecânica de usinagem. E aí estudava de manhã no Senai. À noite eu ia para o colégio, para a escola, né? Para o ensino médio. A gente processou o Gustavo Lima. Que isso? E a gente ganhou. Que isso? Caraca, foi mal, eu não... Vou cortar essa parte aqui, eu vou deixar. A gente está começando a cobertura do simpósio da AWS, aqui da indústria de serviços financeiros. Sejam muito bem-vindos. Estamos falando diretamente do FinTouch 2023. Essa carinha aqui que vocês estão vendo vai ser um pouco do que vocês vão ver em 2024. Tem muita coisa legal que vocês vão ver acontecendo aqui. Muita gente boa vai passar por essa tela. Foi feita com muito carinho e vocês vão gostar demais. Grande abraço. Valeu. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Let's Open Podcast. Dessa vez o episódio número 100, uma data super especial aqui. Fazendo as contas aqui, acho que esse é o terceiro ano que a gente está publicando, mas em 2022, quando a gente começou, realmente eu não imaginava fazer 100 episódios sobre Open Finance. Muita gente já me questionou. Cara, vai ter assunto. E tem. Acho que a única certeza que eu tenho hoje é que tem muito assunto legal. E esse ano, especificamente, 2024, está sendo interessante a gente ver a evolução de várias histórias que a gente conversou em 22, viu em 23. E para comemorar esse 100º episódio aqui, eu estou com duas figuras ilustres aqui da estrutura inicial do Open Finance Brasil. Provavelmente está desfalcando alguma reunião lá, então relaxa, daqui a pouco eu devolvo eles para vocês. Mas são pessoas que vocês também conhecem. De um lado aqui eu estou com o Elcio Calef, que é CIO da estrutura inicial, e de outro eu estou com o Rubens Vidigal, ele que é conselheiro independente da estrutura inicial do Open Finance Brasil. E é um prazer receber vocês dois aqui nessa mesa. Muito obrigado pela participação de vocês. Muito obrigado, Gabriel. Prazer estar aqui, especialmente nesse episódio 100. Então Foi uma jornada aqui. Exato. E acho que assim, para mim, eu sempre falo com o pessoal, assim, eu desmarco vários podcasts, a gente remarca e tudo mais. E eu não planejei que esse fosse o 100. Então tá sendo legal, que vai dar pra gente conversar um pouco sobre a evolução do Open Finance, o que vocês estão vendo aí de dentro. Só que antes da gente entrar nisso, eu queria que vocês me contassem um pouco. Hoje a gente está com duas pessoas, então a gente vai ser mais breve, mas contar um pouco da trajetória de vocês e como é que vocês foram parar nessas posições, assim, né? Foram entrar na estrutura, nesta posição que vocês estão hoje. Então eu queria entender um pouquinho dessa parte anterior ao Open Finance de vocês. Quer começar, Elcio? Vamos lá.
Então, acho que como qualquer profissional de tecnologia, a gente começa a carreira digitando, desenvolvendo software, fazendo de tudo um pouco, né? A nossa carreira do aprendizado do começo, e eu comecei na área da educação, no interior de São Paulo, eu sou de Ribeirão Preto, e depois passei pela área de aviação, sempre sistemas para educação, sistemas para aviação. Dentro da aviação, eu já consegui entender o poder da transformação de pagamentos, porque caixa na aviação é uma coisa que precisa ser cuidada com muito carinho, é um mercado com uso intensivo de caixa. E desde 2006 eu entrei aqui em Financial Services e dentro de uma grande instituição, que era a minha casa anterior, posso falar o nome da instituição, era o Itaú Unibanco, onde eu acho que eu construí uma carreira enorme de 2006 a 2022, tendo a oportunidade de passar por diversos negócios, cuidar de negócios de fraude, de segurança, de PDD, de risco Bacen, de crédito, de modelagem de crédito, Big Data, time de dados, Cash Management, Mundo PJ, até chegar no Open Finance como organização pela essa instituição e dentro da agenda de Open Finance estrutural do mercado, contribuindo aqui com os conhecimentos técnicos, contribuindo com a evolução do mercado como um voluntário da minha instituição de origem. E acho que com essa jornada ali dentro, me credenciou a contribuir de uma maneira mais relevante e mais full-time dentro dessa transformação do Sistema Nacional Financeiro, que é o Open Finance. E cá estou, começando como uma estratégia de gestão dos serviços tecnológicos do Open Finance, e depois a gente já está há 1 ano e meio nessa agenda, evoluindo para cuidar das especificações técnicas de produtos, das frentes de aceleração, das frentes de conversa com o desenvolvedor, das frentes agora de monitoramento. Então, tem uma jornada aí que eu falo que vai empilhando peças e conhecimento e a gente vai aprendendo um pouco, vai estruturando o caminho, vai conhecendo pessoas que viram referências para a gente. E quando cheguei na estrutura, vários conselheiros eram referências, vários técnicos de outras instituições eram referências e acho que a gente colaborou nesses primeiros anos de Open Finance e agora a gente está fazendo um movimento de dar sustentação e continuidade nessa agenda com a estrutura inicial e deixando a cargo das casas e do regulador os próximos passos das iniciativas de transformação. Acho que esse é um pouquinho de onde vim, onde estou e para onde vou. Boa, boa. Do meu lado, eu sou, além de conselheiro, eu sou advogado, né? Então, essa é a minha formação e essa é a minha atuação profissional. E eu tenho uma atuação que é diferente de boa parte dos meus pares, porque eu tenho uma atuação em direito bancário puro, regulatório, e em mercado de capitais. Então, tenho essa atuação híbrida e conheci o Open Finance, evidentemente, com a política do Bacen de democratização de crédito, de incentivo à competitividade, que trouxe o crescimento das instituições de pagamento, a quebra das barreiras competitivas que havia, e o crescimento das fintechs, as SCDs, as CEPs, enfim, todo esse movimento aumentou muito o trabalho também para o advogado na parte regulatória. Então, eu sempre atuei para instituições financeiras tradicionais, passei a atuar muito para fintechs, para associações e também trabalhava com grandes bancos na parte de mercado de capitais. Então, tem uma atuação que, no fim, todas as cadeiras ali, de alguma forma, eu atuei ou eu atuo de algum modo. E um dia eu estava, em 2020, na minha casa, recebo um telefonema do Luiz Eduardo Costa Carvalho, que era, na época, presidente da CREF. Ele falou: Rubens, posso indicar o seu nome como conselheiro independente da estrutura inicial do Open Finance? Eu falei: Luiz Eduardo, em que condições? Que conversa é essa? Ele falou: não, eu te passo aqui, mas eu acho que é interessantíssimo, acho que você tem que aceitar. Eu falei: calma. E daí era uma eleição, isso foi uma eleição. Cada cadeira indicou um ou dois nomes, depois nem tenho detalhes disso, e o meu nome foi indicado por uma das cadeiras, pela 1.2 no caso. E no fim enfim, teve um primeiro turno, um segundo turno. Eu não sabia de nada, depois me ligaram e falaram: Rubens, você está eleito. Eu falei: que ótimo, vamos para esse desafio. Muito bom, cara, muito bom. Até vou aproveitar aqui para a gente continuar nessa base inicial, entender um pouco assim, qual que é o papel da estrutura hoje
ou se ele era o mesmo papel, mas eu quero entender, assim, para quem ainda sabe o que é Open Finance, mas não entende como funciona, descrever um pouco de como é a estrutura e se ela sempre foi assim, enfim, quais foram essas mudanças aí nesses primeiros anos de Open Finance aqui no Brasil. Eu falo do início, e daí o Elcio pode contar um pouquinho mais do que é hoje, que eu acho que tem uma mudança, embora a norma seja a mesma. E se a gente olhar, obviamente, a regulação, nada mudou, você tem muitas mudanças internas. A chegada do Elcio tem um elemento, é uma parte disso muito relevante nesse desenho. Mas a estrutura de governança do Open Finance, eu gosto de chamar de uma autorregulação assistida. Eu acho que é uma terminologia bastante adequada aqui para definir a estrutura. Então, o Bacen exigiu que as instituições financeiras do mercado, representadas por determinadas associações, montassem um conselho, isso está previsto em norma, e esse conselho é o órgão das decisões estratégicas que levam as propostas da estruturação do Open Finance para o Bacen. Tem outras funções, mas como regra geral é isso. A estrutura definitiva vai lá, propõe o que são as regras que devem nortear toda essa infraestrutura do Open Finance e o Bacen as aprova. Embaixo do conselho, você tem os grupos de trabalho. E como é que é formado esse conselho? Né? Você tem 6 cadeiras. A 1.1, que é dos bancos grandes, a 1.2, bancos S1, S2, na denominação técnica, a cadeira 1.2, que são os bancos médios, representados aqui pela BBC, a 1.3, que são as cooperativas, e aqui é a OCB, que é a representante. No outro lado, você tem a 2.1, que são as instituições de pagamento, controladas pelos grandes bancos S1 e S2, é a ABEX aqui, que é a representante. A 2.2 são as instituições de pagamento independentes, e aqui é um conglomerado de associações, então é a Bipag, a Câmara Enet e a Abranet. São essas 3 associações aqui que votam para levar a deliberação para o Conselho. Então, e aqui tem interesses conflitantes, existe aqui uma lógica, não diria conflitantes, mas tem uma lógica de governança interna importante ali dentro. E daí você tem a 2.3, que são as fintechs. A BFintech e a BCD, essa são a Associação Brasileira de Crédito Digital. E daí eles é que se reuniram para eleger um conselheiro independente, que sou eu aqui, que vos fala. Então, este é o desenho. Embaixo dessa estrutura, você tem os grupos de trabalho. Os grupos de trabalho são formados, e ainda são assim, por voluntários, ou podem até não ser voluntários, indicados por cada uma das cadeiras. Então, cada uma das cadeiras pode indicar até 5 integrantes de cada grupo de trabalho. Você também tem um secretariado e a administração, que é hoje da Chicago, que essa é uma contratação de um prestador de serviço que tem uma atuação super importante aqui dentro do Open Finance. E é dentro dessa estrutura contratada que se formou e que tem se formado um corpo exclusivo de prestação de serviço para a estrutura, que é o que a gente chama de DTO. E daí eu passo a palavra aqui para o Elcio para continuar aqui uma explicação da evolução disso. Acho que tem algo muito importante. Essa é uma trajetória já de quanto tempo, Elcio? A gente está falando de 2 anos aqui? 1 ano e meio, quase 2 anos. Quase 2 anos da construção disso. E isso é uma mudança fundamental para a entrega do Open Finance. A criação de uma estrutura exclusiva e não voluntária, como a gente tinha inicialmente. Eu até fazer um parênteses aqui. Rodar essa estrutura tem custo, né? Para você gerar o Open Finance tem vários custos. Eu acho que é legal também destacar que os próprios reportes ali de impacto e tudo mais tem essa distribuição, né? Quanto está sendo gasto, em que tipo de serviço, pessoas, etc. Então, acho que tem um grau de transparência ali super importante também com como a gente tem se organizado, né?
Casa de ferreiro não pode ser espeto de pau, né? O Open precisa, na coerência e na coesão, ser Open. E acho que como o Rubens trouxe, e eu falar um pouquinho mais da camada técnica, a gente tinha um modelo da camada técnica, era um modelo de 2 camadas, né? O modelo dos voluntários e o modelo dos prestadores de serviço. E com a minha chegada e com a decisão do conselho de já começar a embrionar e construir um desenho que fosse mais sustentável a longo prazo, tecnicamente, já existia um parque de serviços que estavam completamente na mão dos fornecedores, com um olhar voluntariado, que é um olhar dedicado, mas com a dedicação parcial durante o seu tempo de serviço. E a gente tem serviços críticos. Então, a gente estabeleceu um plano de continuidade de negócio, mapeou quais são os serviços críticos, atua na gestão de todos esses serviços que a gente chama de shared services do perímetro central. O modelo do Open Finance é um modelo distribuído, né, de ponta a ponta, onde a instituição A comunica-se com a instituição B de maneira independente, mas em alguns estágios, principalmente no setup dessa comunicação, há uma interação com o perímetro central que acredita as 2 instituições e eleva algum tipo de garantia que essas instituições estão no ecossistema e cria-se esses padrões de segurança para estabelecer essa conexão. Então, acho que a minha chegada foi para desafogar os voluntários, profissionalizar ali um pouquinho a gestão dos serviços técnicos, que eu acho que era o primeiro sentido. Então, a gente tem uma operação de Service Desk, que é importantíssima. A gente tem uma plataforma de conexão e segurança, que é o nosso diretório central. A gente tem agora, investindo fortemente... Certamente esses aí estão todos no crítico ali, que você falou. Estão todos no crítico e a gente precisa começar a pensar em fallbacks, porque se eles estão no crítico, no modelo distribuído, cada vez mais o cliente utilizando esses serviços... É a continuidade do serviço que a instituição financeira está prestando para o seu cliente, no seu canal, eu entro com algum nível de dependência. Eu preciso ter muito certo qual é o meu nível de dependência e qual é o meu nível de qualidade de serviço que eu preciso prestar para a organização. Eu acho que essa era a nossa primeira missão quando chegou. Atuar na gestão desses shared services e melhorando esses shared services ao longo do tempo. O próximo passo dessa evolução que a gente deu em 2023 foi apoiar na construção de propostas técnicas. Eu acho que vinha os direcionamentos do Banco Central e do Conselho de como deveria ser o caminho, quais deveriam ser as prioridades, etc. Eu consigo usar melhor os recursos, eu consigo fazer mais o braço técnico ali dos grupos técnicos, acelerando a criação de propostas técnicas para deixar a decisão técnica na mão dos voluntários, que é quem realmente toma a decisão de seguirmos um caminho determinado para algum padrão de API, para uma configuração de dados de um produto, para um modelo de iniciação de pagamentos, etc. Eu consigo acelerar essa decisão. E o que a gente viu em 2023, na ordem de 90% a 95% das propostas técnicas nasceram na DTO. E isso deixa o trabalho dos voluntários mais focado no trabalho mais nobre, no trabalho decisório, do que realmente impacta. Então, a gente fez este movimento em 2023 e alguns movimentos estratégicos, que acho que na gestão de fornecedores, os fornecedores mais estratégicos, a gente se aproximou, atuamos com proximidade, entendemos algumas peças técnicas que nasceram principalmente para um mundo de monitoramento que se vingou em 2024 e a gente fez repatriação dessas peças técnicas, mudando a estrutura de custos do Open Finance. Com certeza, custos é uma agenda que qualquer líder de tecnologia está ali com isso day by day, cuidando disso. E a gente está evoluindo muito na agenda de como eu transformo esse perímetro central num centro de inteligência de Open Finance distribuído. Porque eu acho que cada vez mais esse ecossistema escalando, mais instituições, mais casos de uso, etc., humanamente será impossível a gente detectar padrões benéficos e padrões maléficos para a gente melhorar a base como um todo. Como é que eu falo quem faz uma coisa bem sirva de exemplo para quem faz uma coisa não tão bem? Só com inteligência de dados, inteligência de entender o negócio do Open Finance, entender como é que um indicador de desempenho operacional cruza com um indicador de monitoramento de experiência do cliente, que é uma coisa qualitativa com uma coisa quantitativa técnica. Tem Sim. conexão uma coisa com a outra. Então, acho que viemos com 2023 muito importante, mas temos muita coisa para fazer daqui para frente. E se for parar para pensar, né, igual você falou da relação de indicadores diferentes ali, essa rede, né, que o Open Finance vai criando, ela vai ficar cada vez maior
E para você monitorar isso tudo vai ficando cada vez mais complexo também, né? E do outro lado, quando eu olho, por exemplo, para as equipes, você falou do sistema de voluntariado, imagino que antes dessas soluções internas, até muito conhecimento devia se perder em rotatividade, né? Porque a gente sabe que a rotina era super puxada, principalmente no início ali da pandemia, de você... Porque assim, no mundo ideal, você, eu tô part-time, né? Eu vou fazer 4 horas aqui, 4 horas... Acontecia muitas vezes fazer hora extra, fazer outras soluções para dar conta das coisas acontecerem. Aí acaba que internamente as pessoas acabam trocando de função. Então essa gestão do conhecimento aí, imagino que seja fundamental, sabe, né? Para dar sequência no que a gente está fazendo, porque são muitas coisas mesmo. E hoje, quantos... Não sei se você tinha comentado, Rubens, mas a gente está falando de quantos grupos, dos grupos técnicos hoje? Eu acho que a gente, separando acho que os grandes grupos técnicos, a gente deve estar em torno de 10 a 15 grupos técnicos. Que dentro desses grupos existem, a gente cria subgrupos temáticos para encarar um desafio técnico específico, que o grupo encara esse desafio técnico, fornece o resultado e a gente descomissiona aquele grupo. Então, já aconteceu em alguns casos, o grupo que cuidou de CIBA, o grupo que cuidou de jornada sem redirecionamento, algumas temáticas que precisam ser destacadas, precisam ter foco, precisam ter tempo, precisam ter discussões mais acaloradas. A gente cria subgrupos que a gente chama de squads e etc., que não são grupos perenes, são grupos focais, mas entre grupos perenes a gente tem em torno entre 10 e 15 grupos perenes ali dentro do Open Finance. Tem uma ordem de grandeza de quantas pessoas são envolvidas? Porque eu sei que, assim, beleza, né? Se você falar só de quem está nas cadeiras... Não é uma conta simples, né? Depende do que você considera, mas você tem uma ideia de ordem de grandeza? Quantas pessoas a gente precisa para fazer o Open Finance rodar, vamos dizer assim, nas estruturas? A gente já ouviu... Se a gente fosse pegar, talvez um bom estudo a ser feito... Quantos CPFs únicos, independente do nível de contribuição, quantos CPFs únicos já passaram por ali? O meu vai estar lá, eu passei um pouquinho. Só para ter um pouquinho, acho que deve ter, em ordem de grandeza, entre 500 a 1.000 pessoas. Deve ter passado e deve ter dado... Seria meu palpite. Faz sentido. Deve ter dado o seu grau de contribuição ali. Eu acho que tem pessoas ali que... A gente deve ter pessoas ali que contribuem desde o início. Tem alguns CPFs, a gente viu que valia por 2, por 3... Algumas pessoas que eu trouxe para o meu time, quando eu comecei a criar o meu time, assim, cara, precisavam ter pessoas que vivenciaram isso daqui, vivenciaram desde o começo. Então, na estratégia você falou de gestão de conhecimento, a gente fala de, precisa ter uma documentação, etc. Mas, cara, no final do dia, pessoas também é um item importantíssimo de conhecimento e cuidar desses talentos, cuidar e desenvolver. Imagina uma pessoa que está 4, 5 anos no Open, como é que você dá desafios a ela? Como é que você, cada dia, consegue, como líder, provocar ela a saber que ela tem a capacidade de aprender, porque o ganha-ganha é ela conseguir aprender através de um novo desafio, que é uma entrega para o Open Finance. Esse é um grande ponto e um grande risco. Então, a gente tenta cuidar bem das pessoas que estão ali no nosso time e trabalhar na gestão desse conhecimento. Acho que tem conhecimento que a gente está estruturado, a gente trata conhecimento como produto lá dentro. Então, acho que conhecimento é uma coisa que, se você não cuidar como produto, que tem um ciclo de vida, ter manutenção, ter recorrência, etc., entender quem consome, para saber se eu preciso investir naquele produto, eu preciso até descomissionar aquele produto de alguma maneira. Os ativos, guias de UX, guias de diretório, guias de fraude, que vão se tornando documentos muito densos. Eu falo assim, cara, talvez o consumidor já está se perdendo dentro desses documentos. Eu acho que parte um pouco dessa gestão de conhecimento das pessoas, dos processos e até da estrutura de comunicação e documentação. A gente está fazendo alguns work, a gente entendeu que a gente precisava se comunicar fortemente com os desenvolvedores das instituições. Então, a cada grandes mudanças e mudanças relevantes que a gente coloque, a gente tem uma mudança relevante agora no dia 25/3, que é uma simplificação do perfil de segurança que a gente quer fazer dentro do Open Finance. Cara, a gente está criando workshops, está criando agendas, está criando manuais, porque se o desenvolvedor dos participantes ou dos integradores, das empresas integradoras, estiverem bem conscientes e bem sobre o que está sendo a mudança, a gente deixa em menos risco o ecossistema. Porque no final do dia, hoje a gente tem que pensar que tem o sistema financeiro... Vai diminuir os tickets, né? O sistema financeiro apoiado em cima desse stack, né? Que é o Open Finance.
Então, é um pouco dessa maneira que a gente está organizando a casa lá. E para entender o papel do conselheiro independente, esse papel que deixa os votos ímpar, para não ficar, para não dar empate ali, como é que é um pouco esse dia a dia? É um trabalho mais solitário, não é? Como é que funciona? Posso dizer para você que tem uma solidão aqui nesse trabalho. E como eu fui o primeiro conselheiro independente, quer dizer, eu entrei na formação da estrutura, ele foi se desenvolvendo ao longo do tempo. Então, diferentemente das cadeiras, eu não tenho grupo técnico. Né? Hoje eu tenho a DTO aqui. Então, várias vezes eu e o Elcio conversamos sobre temas técnicos que estão sendo discutidos. Antes eu usava bastante o Banco Central, ainda uso e ainda discuto temas com eles. Mas são dezenas de decisões semanais. Sim. Então, eu não tenho a capacidade, sem um grupo técnico, de fazer essa análise em relação a isso. E mais do que isso, eu sou advogado, né? Eu não sou de TI. Então, por mais que eu tenha acumulado algum conhecimento e eu consiga navegar, pelo menos entender boa parte dos temas que estão sendo discutidos no conselho, eu não tenho nenhuma capacidade de tomar uma decisão olhando pela primeira vez uma discussão, e muitas vezes pessoas que conhecem do tema também não podem. Então, a mecânica que a gente criou, e eu aprovei essa mecânica dentro do conselho, foi a seguinte: se há uma decisão por unanimidade, então está todo mundo concordando, eu acompanho essa decisão. Se houver uma divergência e meu voto não faz diferença, eu me abstenho. Isso em termos técnicos, puramente técnicos. Se eu estiver discutindo o cronograma, eventualmente eu vou opinar mesmo assim. Se é a contratação de um prestador de serviço, daí eu vou dar minha opinião e vou dar meu voto. Mas em temas eminentemente técnicos, é essa a regra. E daí, se houver empate, 3-3, daí eu tomo a decisão. Mas um ponto que eu também sempre coloco no conselho eu não vou tomar decisão sem ter convicção da minha decisão. Então, se é urgente, ótimo. Eu vou lá falar com a cadeira com a proposta 1, com a cadeira com a proposta 2, vou falar com o Elcio, vou falar com o Bacen, mas eu vou ter horas para tomar minha decisão. Eu não vou tomar a decisão na hora. E daí eu tenho uma decisão qualificada, uma espécie de um juiz aí numa situação como essa. Mas é esse o contexto. É uma solidão porque eu não tenho com quem interagir, né? Eu não tenho suplente, eu não tenho... e eu também não faço muitos amigos, porque às vezes eu estou contra porque você só entra na dividida. Às vezes eu estou contra 2.3. É um olhar de convicção pessoal. Sim. Debaixo do braço, olhando o que é o parâmetro e os objetivos do Open Finance, que é competitividade, inclusão financeira, desenvolvimento do sistema financeiro nacional, enfim. Esse é que tem que ser o meu guia na tomada de decisões. Legal. Bom, e do jeito que sai coisa aí, é difícil até para marcar umas férias, um intervalinho ali, né? Porque vira e mexe vai aparecer uma decisão que tem que ser tomada. Eu não tinha férias, depois a gente decidiu. Então, por 2 anos eu não tive. Eu estava viajando, tinha que entrar lá na quinta-feira à tarde na reunião do conselho. Justo. Não, eu fico imaginando, realmente, assim, se você... como indivíduo, né? Você tenta se inteirar de tudo que está acontecendo ali, é um desafio. E eu acho que esse modelo de trabalho que a gente assumiu, e aí até dentro das instituições também, ensinou muita coisa também, porque na época que eu estava trabalhando no Itaú ainda, né? Você tinha uma pessoa que algumas, né? Que iam participar das reuniões, depois saíam de lá, consolidavam internamente, tinham o fórum adequado para repassar para todo mundo, para os interessados. Sei lá, eu lembro que uma vez fizeram uma lista de todo mundo que eu tinha que conversar na PJ para emitir uma opinião, o que a gente achava do escopo dos dados da fase 2, era bem que isso. E aí eu descobri que existia muita gente em PJ que eu não tinha a menor ideia, assim, sei lá, eu tava olhando a parte de cash, e aí tinha lá o crédito rural, que era num outro prédio, aí tinha surgiu uma lista só na PJ. Falei, cara, imagina todo o resto e o grau de complexidade. Acho que acabou fazendo existir uma interação muito maior dentro das instituições também. Passando, então, dessa etapa de como funciona e como é que é a estrutura, eu queria, na verdade, também ouvir, assim, de vocês como é que foi essa construção, assim, né? Onde é que talvez foram os principais desafios ou momentos marcantes? Eu queria olhar um pouco para trás desses 3 anos aí, mais ou menos, né, que a gente está 3 e pouquinho agora, né?
da fase 1, né? Que eu brincava com o pessoal que era o café com leite a fase 1, porque eram alguns dados, era pra gente já sentir como é que funcionava. Mas como é que tá um pouco desse período e, assim, o que foi marcante para vocês, ou pontos de virada? Como é que foram esses 3 anos e meio, assim? Uma jornada que ainda estamos ainda estamos nela, né? O que eu vejo aqui, o que eu acho que é importante e que é um consenso, uma percepção. Eu lembro logo que veio o cronograma do Open Finance, eu cheguei a discutir com um conselheiro do Open Finance, do Open Banking do Reino Unido. E ele confirmou algo que eu estava ouvindo de todos os lados, que o cronograma era impraticável. Uhum. Então, havia uma percepção, e essa percepção geral se concretizou, que aquele cronograma era inviável. E quando você tem um cronograma e um regulador exigindo aquele cronograma, evidentemente você gera uma pressa e uma pressão em todos os envolvidos que era enorme, enorme. Então, a gente chegou a ter uma época, 2 reuniões para o conselho por semana, de 4, 5 horas, deliberando tudo que você pode imaginar. E também, em relação às cadeiras, havia no início, dentro do conselho, uma desconfiança muito maior, que é natural. Competidores de mercado, uma percepção que talvez os bancos grandes teriam uma restrição ao Open Finance, porque, teoricamente, a competitividade pode trazer algum problema para eles, né? Então, algum receio de que o interesse fosse jogar areia na engrenagem e tudo mais. E, do outro lado, também, uma desconfiança em relação aos novos entrantes, enfim. Isso foi tudo sendo, primeiro, uma percepção pessoal aqui. Desde o início, eu não vi ninguém jogando areia na engrenagem. Aqui sempre houve uma atuação legítima de defesa de interesses, mas todo mundo caminhando na construção do Open Finance. Então, essa é a minha percepção aqui como conselheiro. E, com o tempo, houve uma convergência na grande maioria dos pontos e, inclusive, nessa questão de confiança em relação às discussões. Então, também teve um amadurecimento do conselho nesse aspecto, em termos de governança. Na época em que a gente só tinha os grupos de trabalho, que não tinha essa estrutura DTO internamente, você tinha também uma percepção, com essa pressão e com esse cronograma ultra apertado, de o esgotamento das pessoas que estavam trabalhando. Então, lembro de isso ser muito tratado dentro das discussões do conselho. Puxa, a turma não aguenta mais. A turma não... o volume de trabalho é muito grande. O Elcio teve também desse outro lado, né? Então ele vai poder falar. Porque o histórico também é que todo mundo entrou descansado no Open Finance, né? Já vinha do Pix, né? Que foi uma correria, até aquele momento, a maior correria para entregar num prazo do regulador, etc. Eu acho que pegando o ponto do Rubens e falando um pouquinho da história, eu estava... Uma parte dessa história de 3 anos do lado do voluntário, uma parte agora do lado da estrutura inicial. Eu acho que o Rubens trouxe assim... acho que a diferença ali entre o veneno e o benefício da medicação é a dose, como a gente fala, né? Então, a gente cresceu e nasceu num ritmo que era um ritmo bem relevante para colocar coisas e entregar produtos na rua. Produtos técnicos, etc. Mas acho que tem um ponto aqui que o cliente das duas instituições era o cliente que poderia ser afetado, tanto o cliente da parte detentora quanto da transmissora. E era uma relação técnica entre uma detentora e transmissora que não tinha uma relação comercial, que eu acho que é importante. Então, com um baixo nível de observabilidade tecnológica nesse primeiro momento, até porque o sistema era distribuído. Então, acho que a gente evoluiu bastante. E agora acho que a gente está dedicando quando a gente fala da agenda de 2023, que eu acho que grande parte desse movimento de instrumentar esse ecossistema para entender e crescer o ritmo de qualidade do ecossistema. A gente entregou features, entregou produtos, atingiu um nível de adoção que a gente acredita que, para aumentar o nível de adoção, precisa entregar evoluções técnicas importantes. Para saber quais são esses padrões, essas evoluções técnicas, observar e entender esse movimento técnico é importante. Então, acho que marcou o ritmo, e quando você vai em ritmo e consegue entregar, você
ufa, consegui, e você celebra, mas é importante. Eu acho que o Open Finance trouxe muita gente que achava que era uma agenda lateral dentro da sua... Porque todo mundo tinha suas agendas dentro dos voluntários. De repente, não, é isso, então vou precisar de uma agenda um pouco mais dedicada, um pouco mais dedicada. Quando você via pessoas voluntárias se dedicando integralmente à construção de um ecossistema. E eu acho que uma coisa marcante dos dois lados, acho que sempre houve também nos grupos técnicos, deixar de lado as conversas que são mais estratégicas para o conselho e se focar em padrões, estruturas e etc. E com aquela velocidade não tinha muito tempo de inventar a roda, tinha tempo de usar padrões e concepções arquitetônicas e padrões de mercado de autorização e de autenticação já utilizados em situações análogas. Então, a gente utilizou o FAP, utilizamos o OAuth, utilizamos uma cadeia de certificados com já autoridades certificadoras nacionais, utilizamos o Trust Framework que foi utilizado em UK no lançamento do produto. Então, a gente teve pouco tempo, eu acho que isso aqui trouxe pragmatismo. Então, eu acho que pragmatismo é uma boa lembrança. O desafio nos provoca a ser pragmático. Então, escolhemos boas escolhas. Hoje, qualquer entidade técnica tem um item que chama débito técnico. O débito técnico sempre vai existir, sempre vai existir. Uma boa gestão vai lidar com débitos técnicos no tempo atrelado ao risco. Igual o sistema de financeiro tem o risco atrelado àquele investimento, a gente tem aqui o risco-retorno atrelado ao débito técnico que a gente quer. A gente, às vezes, acelerou, depois precisa fazer algum tipo de rearranjo e reacerto para poder dar porque senão a melhoria fica muito lenta. Então, você vai precisar fazer algum rearranjo técnico para trazer uma melhoria exponencial de adoção. Então, a gente tem que olhar para isso também com essas instrumentações que a gente está fazendo para achar esses pontos de flexão e friccionamento para poder fazer eu falo assim, dar esse novo salto. Eu acho que foi o salto da partida, acho que tem um novo salto para a gente chegar aqui nas agendas. Aqui. Acho que a agenda marcou em ver o volume de consentimentos da agenda de dados. Então, o stack tecnológico está funcionando, porque senão a gente não teria esse volume. Agora a gente está vendo um volume na agenda de pagamentos, que ainda é um volume, para o tamanho de mercado, acho que ainda é um volume pequeno. Mas a gente vê que o ano de 2024 é um ano dedicado à agenda de pagamentos. Sim. E qualquer sistema de transformação tem o seu tempo de maturação. E está crescendo, né? Tá uma velocidade ali que o conselho e o regulador, acho que tem consciência e ciência plenamente disso, com os dados que eles têm para a gestão, de que em 2024 a agenda de monitoramento e qualidade, a agenda de pagamentos que está consolidada é a agenda de investimento. A gente trouxe no final de 2023 novos produtos para o Open Finance, em câmbio, investimentos, etc. Então, atrelado a isso e esses novos produtos, acho que aqui tem o espaço porque a gente cria coisas para deixar o mercado criar sobre essa infraestrutura tecnológica. Então, para quem está ali dentro, e quando aceitei o convite de vir para cá, eu tinha amigos da minha instituição financeira, cara, participei do PIX, participei do SPB, participei da mudança da legislação. São coisas que mexem no mercado. Então, isso aqui me atraiu aqui para o Open Finance. Assim, cara, eu vou conseguir contar para o meu filho de 2 anos e meio, daqui, a hora que ele tiver mais uns 4 anos, o que eu faço de uma maneira simples. Sim, sim. Eu acho que isso marca também a carreira das pessoas. A questão da maneira simples, eu não acredito, viu? Assim, até hoje, minha mãe pergunta o que eu trabalho. Mercado de capitais, bancário, mas o que exatamente? Então, eu falo... Nunca aprende, assim. Então, você não vai conseguir explicar para o seu filho o Open Finance. Desafio dado, Rubem. De repente, assim, até um momento que ele tiver maiorzinho, vai ser... ele só aperta um botão e abre a conta. A hora que ele estiver no Roblox, ele for usar o Roblox e conseguir comprar vai querer comprar um negocinho negócio. E falar, por trás disso aqui está a iniciação de pagamento. No evento 1000 aqui, você traz o filho do Elcio, ele vai falar, ele vai começar o Open Finance. Dá um minutinho para ele e vamos ver como é que fica. Boa. Tem algum momento que vocês param para ver o que o mercado está colocando de soluções? Por exemplo, essa aqui é a estrutura que a gente criou, olha o que eles estão fazendo. Enfim, para analisar também como é que está sendo usadas as ferramentas que vocês estão ajudando a desenvolver? Eu acho que eu posso pegar essa aqui tecnicamente. Eu acho que o time que está criando as especificações das APIs junto com os voluntários
estão ali com as pessoas de mercado que fazem essas criações e essas evoluções. Então, acho que isso está nas conversas do dia a dia deles e os conselheiros, acho que têm as suas agendas estratégicas através das suas associações, que veem os movimentos de mercado e o que se torna público, o que não se torna público, porque, falo, imagina de analytics, de modelagem de risco de crédito, etc. Sim. É um capital intelectual, às vezes... Não tem para que anunciar também tudo... De cada instituição. Mas, nas conversas técnicas, assim, acho que a gente entender o porquê das coisas é muito importante, para as pessoas se engajarem no propósito. Fazendo, cara, eu estou fazendo isso, por aquilo aqui que eu quero alcançar. Entender um pouco do cliente naquela jornada, seja o PF, seja o PJ. É importante os times técnicos entenderem, porque não tem, a decisão de negócio vem primeiro que a decisão técnica. A decisão técnica pode influenciar um pouquinho se aquela decisão de negócio ela é execuível ou não é execuível, o custo da execução daquela decisão de negócio do ponto de vista técnico. Mas se o time técnico não estiver na mesa, e a gente fala aqui cada vez mais tecnologia está com produto está com tecnologia, essa discussão precisa acontecer. Então, esses movimentos de mercado que você vê, outros domínios de negócio, consórcio com Pay Finance, crédito com Pay Finance, investimentos com Pay Finance, daqui a pouquinho pagamento, já está pagamento de contas, utilities com Pay Finance e outras coisas, vão ser natural do dia a dia. No final do dia, a gente precisa criar o ambiente instrumentado por APIs que seja permitido fazer esse modelo de negócios independente do canal que o cliente esteja. Eu acho que esse é o ponto principal. Algumas considerações sobre isso, né? Tem um lado do Open Finance, dessas informações, que ela é invisível e você não tem acesso a ela. Estava até numa discussão na GV, na sexta passada, teve uma discussão do Núcleo de Estudos Avançados de Regulação do Sistema Financeiro, e o ponto era uma discussão sobre o Open Finance. Uma das discussões era essa, como é que eu consigo eventualmente fazer um estudo para olhar o impacto do Open Finance no spread bancário, por exemplo. A gente tem informações não oficiais de instituições financeiras e outras que saíram no jornal, dizendo e tratando do impacto na concessão de crédito, como a informação do Open Finance aumentou a concessão de crédito, como ela aumentou a assertividade das ações de marketing. Então, são dados que são invisíveis, né? Não é um aplicativo, não é algo que é diferente, que você mostra no mercado de utilidade, de fácil materialidade para as pessoas. E tem um outro ponto que eu acho que é importante, que está relacionado com o cronograma. Você tem muitas instituições que tinham uma preocupação muito grande para cumprir esse cronograma regulatório, os recursos são escassos, então as pessoas estavam alocadas mais nisso do que na utilização dos dados para desenvolvimento interno, do que o Open Finance pode proporcionar. Então, eu tenho a perspectiva aqui e a visão, e acredito nisso mesmo, que você vai começar a ter mais produtos relacionados ao Open Finance conforme a gente vai chegando perto do término desse cronograma que a gente tem de entrega. Legal. Uma vez eu estava, de forma utópica aqui, pensando, talvez se fosse uma autodeclaração também das instituições, mas de forma anônima, para o Bacen consolidar, que falou assim, olha, a gente teve tanto. Porque aí acho que talvez fizesse, mas obviamente ainda não é uma comparação totalmente justa, porque pode ter uma pessoa que tem uma flag Open Finance, mas já aconteceu isso comigo também. Eu compartilhei uns dados na época do Mercado Pago, e eu não tenho nada lá no Mercado Pago, nada. Tipo assim, deve ter R$1 lá na minha conta. E eu não uso muito. E aí, eu recebi uma mensagem. Porque você compartilhou os seus dados e você tem uma oferta do cartão Black. Eu falei, cara, não faz sentido. Talvez eu já tivesse essa oferta antes. Aí aproveitaram e foi. Mas eu acho que esse falso positivo acabaria entrando numa conta dessa, porque realmente você... nenhuma análise de crédito é feita com uma variável só, né? Então, acho que é meio improvável que a gente conseguisse fazer exatamente assim. Mas, enfim, número de clientes impactados, etc., talvez dava para a gente avançar. Eu não vi nenhum lugar do mundo desse formato. Eu acho que, assim, o relatório de impacto lá do Reino Unido eu gosto bastante, porque eles fazem uma pesquisa de mesa mesmo, tipo, olha, a gente tem essas... linhas de impacto, né? Então, melhorar as decisões financeiras, enfim, dar segurança lá nos investimentos. Tem várias soluções para PJ.
E aí eles vão marcando a quantidade de soluções disponíveis para cada uma delas e como isso vai avançando semestre a semestre, ano a ano. As pessoas respondem algumas pesquisas, mas é um pouco nessa linha. Medir esse impacto realmente não é trivial, né? Eu acho que é um excelente objeto de estudo. De você pegar um estudo acadêmico em relação a isso, independente, Sim. autônomo, se você não tiver o regulador fazendo isso, esse seria um outro caminho. Eventualmente obtendo os dados via associações, enfim. Mas seria interessante se fazer isso. Estou matutando as coisas aí, vamos ver. A gente vai ter um reporte novo nosso saindo, mas ainda não vai ser a análise do sonho, mas já é um primeiro passo aí, né, na nossa contribuição. Eu queria também aproveitar aqui para... Aí falando de mundo, assim, também. Vocês tomaram várias decisões, né, de encorpar o funcionamento interno ali da estrutura. Como é que é essa comparação com os outros lugares, assim, no mundo? Porque, por exemplo, óbvio que a gente está na discussão de como é que vai ser a estrutura definitiva, etc., que eu acho que é uma discussão também nada trivial, que se for pensar, o Reino Unido está nisso até hoje e ainda não fizeram a transição de como eles gostariam. Mas das estruturas de implementação, que é a que a gente tem hoje, o que vocês viram de diferença para outros lugares do mundo? O que a gente fez de diferente? A quantidade de pessoas que foram envolvidas? São os grupos técnicos? Ou a quantidade de cadeira que a gente deixou para participação? O que vocês conseguiram notar assim, de benchmark ou iniciativa nossa? Eu dou algumas diferenciações aqui. Eu conheço melhor o modelo do Reino Unido. No Reino Unido, você tem primeiro, a origem é diferente, né? Aqui a origem é Banco Central. O Banco Central aqui, como vamos dizer, a autarquia que leva de frente, é o carro-chefe da inovação no país, talvez, ele tomou isso para si. No Reino Unido, a decisão partiu do CMA, que é o órgão antitrust do Reino Unido. Ele olhou para o mercado bancário e falou: o problema do mercado bancário, a ausência de competitividade, se dá em razão dos dados, da impossibilidade de transmissão desses dados. Então, grandes bancos, que são 9 bancos, vocês vão lá e vocês constroem uma estrutura que permita esse compartilhamento de dados. Então, é aí que é a origem do Open Banking no Reino Unido. Aí que surgiu a OBE lá? Isso. Daí a OBE ela é formada por conta dessa decisão do CMA. Tá. E como é que ela é formada? Ela é diferente daqui. E é interessante essa diferença porque ela tem impactos. Lá você tem os 9 bancos com cadeira, então você tem um conselho também. Os 9 bancos têm um assento e daí você tem outras 7 cadeiras. 2 são dos consumidores e 5 são de conselhos advisory groups. Vai ver essas 2 aí, é o que impacta um pouco até... no formato que porque assim, a comunicação deles eu gosto bastante de alguns pontos, que tem muita coisa para o consumidor final. Talvez seja até um dos motivos, isso, consequência dessas cadeiras aí também. Né? E daí você tem advisory groups, e nos advisory groups você tem, por exemplo, um de fintech, outro de meios de pagamento, e assim por diante. Bancos menores também estão aqui o advisory group. E eles votam também nesse conselho. E você tem observadores, que não é só Banco Central. Você tem a parte o regulador de pagamentos, você tem o próprio Ministério da Fazenda sentado como observador e diversos outros. Então, ele acaba sendo um conselho mais amplo do que é o conselho do Open Finance do Brasil. Mas por quê? Porque no Open Finance do Brasil, quem criou foi o Banco Central. Ele está no limite da competência dele. Então, não dá para ser diferente dentro da estrutura que a gente tem. E lá... Aqui, como eu te falei, as decisões acabam passando. Eu tenho um poder moderador, um poder decisório final, que é o Bacen, que é quem decide a regulação no fim da história. Lá, o CMA apontou um trustee, que é uma pessoa física, e que, se não houver unanimidade desse conselho de 16 cadeiras, ele decide. Então, ele tem um poder delegado do CMA para tomar as decisões. É um conselheiro independente turbinado. Ele é mais o Bacen do que um conselheiro independente. Sim. No fim da história é isso. Mas aí ele entra... Mas, por exemplo, aqui, não sei se é frequente, mas acho que só como uma possibilidade.
mesmo que se chegue num consenso, se por alguma razão o Bacen não quiser seguir... Ele pode regular de forma diferente. Ele pode ir por outra linha, né? Isso, exatamente. Nesse Lá, caso do Reino Unido, não. o CMA só entra em campo se não houver unanimidade. E daí tem outra diferença que é interessante. Você tem um corpo, as decisões só vão... A gente chegou a estruturar hoje algo parecido. Existe uma preocupação no Conselho de também criar celeridade na tomada de decisões. Se a gente tem unanimidades, como é que a gente faz? Então, a gente tem uma série de decisões que são tomadas offline hoje em dia e um processo de aceleração dessas decisões. Mas tudo vai para o Conselho. Ali no Reino Unido, você tem um órgão técnico antes do Conselho que só se tiver uma divergência em todos os órgãos técnicos com representantes das 16 cadeiras é que o tema sobe para o Conselho. Então, os temas que são unânimes, eles param na esfera técnica. Então, também outro ponto aqui interessante e diferente. Se você olha para a Austrália, a estruturação do Open Finance lá, ele não está vinculado a um regulador bancário e também não está regulado a um antitrust. Ele está vinculado à entidade relacionada à proteção de dados, o que é interessante. Então, ele acaba sendo e podendo ter um escopo mais abrangente. Então, ali, por exemplo, o escopo, se não me engano, de energia já está dentro do arcabouço do Open Finance da Austrália. E lá tem até acho que por conta disso... O próprio nome, né, do direito do consumidor aos dados, alguma coisa assim. É isso. Você tem uma... o que isso importa, o que isso é interessante, de uma perspectiva nossa aqui da nossa discussão. Você olha, e no Reino Unido você está discutindo isso, né? Smart Data, como é que eu trago mais informações, como é que eu trago outros setores. Quando a gente tiver essa discussão, não é o momento dessa discussão, a gente ainda tem que uma estrutura definitiva do Open Finance, você tem o Open Insurance caminhando, você tem um alinhamento aqui entre SUSEP e entre Bacen, entre os conselhos, para que a gente tenha a mesma infraestrutura, o mais semelhante possível para facilitar essa interoperabilidade, mas em algum momento essa discussão vai vir para a mesa. Como é que a gente consegue criar um sistema único, né, de transferência de informações? Porque isso é que vai interessar o consumidor na ponta final. Então, é importante ter essa luz aqui, a gente sempre olhando para isso, para ter certeza que as coisas se direcionem nesse caminho. Eu até ouvi hoje, botei na newsletter, agora me fugiu o nome da empresa, mas estava assim uma headline que uma empresa tinha entrado lá na associação como é que era? Era Open Property Data, que era justamente para dados de financiamento imobiliário, etc., que não estava no escopo deles lá, mas o pessoal está se organizando também para facilitar. Se for pensar, né, no perfil dessa população, onde Buy Now, Pay Later era uma novidade, né, talvez o financiamento imobiliário seja a principal modalidade de crédito, já que eles não usam tanto cartão de crédito igual a gente usa aqui. Talvez seja realmente, enfim... peculiaridades do mercado que acaba fazendo com que eles vão criando essas soluções diferentes lá também. Seguindo, essa questão de outros países também sempre me chama a atenção, mais para pegar referências pontuais do que a gente pode trazer para cá, né? Até porque eu acho que, assim, copiar modelos não vai funcionar para nenhum país, assim, né? Não vai ter nenhum... Ctrl-C, Ctrl-V. O Brasil é referência, mas, cara, você levar o que o Brasil fez para um país onde o Banco Central não é forte, onde talvez o mercado não está concentrado num número menor de bancos e que vão seguir o que o Bacen falou, talvez não vai ter o mesmo funcionamento. Mas, assim, falando de evoluções no nosso modelo, onde é que vocês veem que tem oportunidade? Aí pode ser tanto... da agenda que a gente tem para agora, para melhorar o nosso modelo, vamos dizer assim, no próximo ano, 2, ou até que vocês veem a longo prazo, assim, o que poderia talvez destravar, né? Só voltando aqui a alguns números, né? A gente está... Agora eu não me lembro questão de dados, mas a gente está aí próximo dos 50 milhões de consentimentos, na ordem de grandeza. Assim, entre 40 e 50 milhões. Né? Eu vi, porque teve até enfim, depois eu me entendo lá com o dado, mas...
enfim, eu sabia que é por aí, mas... É 43 milhões, pelo que eu vi semana passada, que é 43 milhões, daí você tem 28 milhões quando você não tem a duplicação, CPF único. Que tinha, na verdade, o que acontecia é que dependendo de como você... Porque, assim, a gente ainda está na fase que é autorreportado, né? Então, se não me engano, se você olhasse na transmissora, em determinado momento, ele dava um número e na receptora dava outro. Aí, pelo que eu estava entendendo, eu acho que se eu não me engano, uma das duas, quando o consentimento é revogado, se a outra instituição não bater lá para consultar e ver que foi revogado, para ela tá entendendo esse número como ativo ainda. Então, naturalmente, ela vai reportar esse número como existe. Aí, por isso que eu acho que estava dando uma diferençazinha lá. Enfim, tava lá vasculhando os números esses dias aí. Eu lembro dessa conversa, esse delta já foi relevante. Foi conversas de conselho. Porque tem um delta relevante. E acho que teve um trabalho técnico de normalização de conceitos ali, porque a gente chama de funil de consentimento, para normalizar essa interpretação do funil de consentimento. E acho que o exemplo que você trouxe, Gabriel... existem implementações técnicas diferentes de cada instituição. Às vezes o cara não tem um processo de eficácia, aquele consentimento dele continua válido, porque se o cliente revogou ele na outra ponta, ele vai, às vezes, consentir perto do uso ou entender que aquele cliente está no canal naquele momento e vai ver se aquele consentimento continua válido. Então, acho que aí explica um pouquinho essa diferença marginal da visão, acho que ela é temporal. E muito provavelmente também com as discussões que a gente tem, já falando de evolução, se em algum momento, na hora que for entrar os webhooks, dependendo do que for, pode facilitar muito dessas atualizações também de consumo, né? Então, se aconteceu, enfim, a revogação ou se aconteceu qualquer mudança, poderia ser um caminho. Mas, enfim, queria ouvir de vocês para onde é que vocês acham que estão as evoluções, assim. Eu estou super otimista com as transferências inteligentes, eu acho que vai dar uma chacoalhada aí no mercado. Queria ouvir um pouco de vocês também. Só trazer aqui questão de números, que eu acho que é interessante, você mencionou. Se a gente olhar para o Reino Unido, né, que é uma base de comparação interessante, lá são 9 milhões de usuários. Acabou de passar a barreira dos 8. E se a gente falar em chamadas, aqui a gente está em 1,5 bi semanal. Lá eles estão em 1,5 bi mensal. Então, essas são as diferenças aqui. Obviamente, tem uma diferença populacional, mas também tem uma diferença da capacidade financeira dessa população, né? Então, por mais que a população brasileira seja muito maior, evidentemente o poder aquisitivo, a quantidade de consumidores que tem mais de uma conta, que tem lá é muito maior percentualmente. Então, isso é óbvio, né? Isso não garante, mas de repente você pode sumarizar muito e falar assim, olha, o brasileiro está querendo mais crédito do que o inglês, porque de repente, pelo menos os testes que eu já fiz, e até de Reclame Aqui, eu digito Open Bank, Open Finance lá, eu vou ver o que estão falando. A maioria das conversas estão relacionadas a crédito. Assim. Então, eu fui compartilhar minha informação, porque eu queria mais crédito, porque eu queria isso, aquilo. Então, acho que assim, nós já somos mais early adopters de tecnologia, a gente usa mais rede social do que o resto do mundo. Juntar isso com os dados e com essa questão de uso de crédito, acho que realmente a gente vai continuar sendo um número relevante para os outros mercados. Né? Déficit de crédito, né? Então, olhando aqui para o futuro, tem um tema. Eu vou citar 2 temas aqui, daí eu passo para o Elcio. 2 temas olhando para fora. E daí você tem que entender também as diferenças dos porquês. Mas se você olha pagamentos, iniciação de pagamentos no Reino Unido, ele é um volume consideravelmente maior do que no Brasil. Por quê? Tem uma explicação lá básica, que é um pagamento de imposto que você consegue fazer via Open Banking, que gera toda a diferença. Tem outra questão que eles não têm um sistema de PIX, por exemplo, como a gente tem. A gente não sabe o quão mais fácil é realizar pagamentos aqui por conta do PIX. Então, trazendo esse comparativo, o que a gente pode aprender com o Reino Unido? Eu não tenho essa resposta, mas sem dúvida vale uma investigação. Se não tem algo lá que mereça ser aproveitado aqui no Brasil. E um outro elemento que eu acho que é interessante de se olhar é o dado de pessoa jurídica. Pessoa jurídica hoje, no Open Finance, a gente está tratando de menos de 300 mil usuários. Sim, muito pouco. Puxa, aqui é uma oportunidade tremenda, porque quem tem mais limitação de crédito
vocês têm mais, mas quem tem muita limitação de crédito e busca crédito toda hora são as pessoas jurídicas. Fora que o simples uso de... Né, a gente fala do PFM. Cara, o BFM é para ontem. O cara vai fazer aquilo e vai usar muito, assim. Então, assim, óbvio que já tem várias soluções, desde muito antes da gente falar de Open Finance regulado, que dava um jeito de puxar a informação de um, de outro e consolidar ali para a pessoa, né? Tinha gente que até criava um usuário próprio do banco para poder compartilhar. Esse usuário só tem permissão de leitura. Era o jeito que fazia, até alguns acho que ainda seguem essa linha, para consolidar essas informações. E lá fora eu olho para soluções de PJ e vou repetir de novo nesse episódio. Se alguém já viu, me manda. Que lá eles têm documentação de coisas super relevantes que, tipo, pagamento em lote. Tem lá a jornada, mas eu nunca vi funcionando. Então eu tenho essa curiosidade para ver também se eles conseguiram contornar isso, porque a gente tem essas discussões de poderes aqui e tudo mais que... E eu falando com... tem características diferentes de pessoa jurídica, né? Eventualmente, eu conversando com um player de mercado, ele falou, puxa, a pessoa jurídica, às vezes ele não quer compartilhar o dado com o banco, porque isso pode piorar a situação dele. Ele tem uma situação crítica lá que ele não quer abrir essa informação por uma questão negocial. Então, você tem features de Open Finance e questões que para a pessoa física são de um jeito e para a pessoa jurídica são de outro. E talvez você tenha que fazer uma adaptação nessas questões olhando para esse público, que é um potencial enorme na minha perspectiva de Open Finance. Legal, legal. Acho que olhando aqui um pouquinho, acho que pensar o Open Finance, a gente precisa pensar, a gente pensou o Open Finance de uma maneira que poderia atender PFPJ. Acho que pensar o Open Finance para PJ é uma agenda que a gente precisa investir. Eu acho que a gente vai entender mais a relação do Open Finance com outros mecanismos de mercado, Google Pix. Eu acho que essa intercomunicação entre Open Finance e Pix é uma agenda que vai continuar evoluindo. E ele é de benefício mútuo, porque ela também, acho que leva o Pix para o canal digital de uma maneira muito mais relevante do que ele já é no canal digital. Acho que devem ter estudos no mercado do share of wallet, de conversão em canais digitais, de modelos e meios de pagamento. Então, o Open Finance pode ser o enabler do Pix nos canais digitais. E existem modelos arquiteturais que potencializam este trabalho. Então, acho que é uma agenda de estudo da estrutura inicial junto com os grupos técnicos para isso. Eu acho que os novos escopos de dados ainda estão... Tem muito espaço de maturação e uso, vide investimentos, vide mercado de câmbio, que às vezes e talvez aqui, você fala câmbio, é uma coisa muito PJ. Câmbio, principalmente empresas que trabalham com fornecedores, vendas, parceiros, etc., que têm uso, talvez, de instrumentos de câmbio, de meios de fazer câmbio. E câmbio já é uma agenda de modernização com muitos novos entrantes. Sim. Pode atacar PJ. Eu acho que, arquiteturalmente, tem evoluções para pagamentos, tem evoluções para funis de consentimento, que eu acho que podem ser relevantes. A gente aprovou no Conselho mudanças aqui da perenidade do consentimento agora, porque deixar na mão do cliente ali a escolha se aquilo está sendo um bom uso ou um mau uso daquele consentimento, eu empoderei mais o cliente com essa decisão. Instrumentando, acho que cada vez mais o nível de serviço que a gente vai precisar ter aqui no perímetro central. É um nível de serviço... Eu falo assim, eu preciso ter o mesmo nível de serviço e criticidade de uma captura de algum tipo de pagamento numa maquininha, que não pode falhar, que tem que ter disponibilidade perto de 100% e etc. Eu acho que tem agendas técnicas relevantes para tornar cada vez mais o Open Finance relevante e útil para a transformação do sistema. Legal. O Campos Neto, e aí eu vou agora abrir a porta do futuro aqui, até porque quando o Campos Neto fala, geralmente ele dá esse rebuliço aí no mercado todo. Mas uma das coisas que ele acaba falando é daquela... Até da possibilidade do usuário final ser remunerado pelos dados, da carteira de dados, etc. E eu gosto muito do exemplo da Coreia do Sul, que quando o pessoal vai... por um lado, acho que ele é meio excludente, assim, se você não tiver a sua carteira digital, vamos dizer, você não existe lá pro sistema, você não consegue fazer nada, mas ela é como se fosse, sei lá, igual tem a carteira do Google lá, por exemplo, que tem até o cartão de vacinação lá dentro, tem o GovBR,
E aí você meio que autoriza as suas credenciais, você conecta as suas credenciais nesta carteira. E quando você vai fazer um consentimento, você conecta a carteira à instituição e dali você decide quais informações você quer enviar ou não. O resumo da ópera o consentimento vira de 1 para N, e não de 1 para 1. Que é, hoje, se eu quiser fazer o meu setup para fazer um PFM, eu vou ter que entrar em todas as instituições para fazer aquele primeiro compartilhamento. Eu sei que isso, do ponto de vista de arquitetura, de governança, assim, quebra muitas barreiras, mas vocês acham que a gente, sei lá, poderia vislumbrar algo desse no futuro? Eu penso muito nessa história da carteira de dados, assim. Porque no final do dia vão ser tantos consentimentos ou tantas informações, e não só do Open Finance, mas que a gente fica autorizando ou não autorizando por aí. Como é que eu vou fazer a gestão dessas coisas de forma fácil? Ainda mais que vão ter consentimentos que não tem prazo. De repente eu nunca mais entrei naquele aplicativo daquela empresa e tá lá, a informação tá indo, não sei. Vocês acham que no futuro a gente pode caminhar para algo assim? Enfim, queria ouvir um pouco vocês também. Eu vou deixar para o Elcio começar essa daqui. E falar de futurologia, a gente, às vezes, se a gente conseguir um pouco entender um pouquinho os próximos movimentos de 12 meses, a gente já está bem já tá bem relevante. Falar de 12 meses já é futurologia. Já é futurologia com alto nível de risco de você errar, né? Sim. Então a gente fala que tem que errar pouco. Mas acho que eu costumo falar que o campo vai falar muita coisa aqui para frente. A gente está criando as maneiras e os stacks de deixar as coisas cada vez mais canônicas e abertas. O padrão é aberto, a coisa canônica é aberta. A gente estava falando de identidade digital até algum dia desse, que era uma coisa que, puta, onde a gente vai ter uma identidade? Cara, a gente acabou de colocar a identidade digital. Eu também sou conselheiro da OpenID Foundation, que tem uma missão de levar a identidade, uma identidade interoperável e útil para 7 bilhões de pessoas num movimento cross-border. Ela ser reconhecida, independente de onde você esteja, aquela identidade seja reconhecida. Então, eu acho que vão vir movimentos estruturais de mercado que vão cada vez mais educar. Acho que educação, o Rubens colocou aqui, que educar o cliente é uma jornada aqui de educar. Eu imagino hoje, se o cliente já tem alguma dificuldade de olhar as suas finanças ainda de uma maneira correta, educada, e a gente está trabalhando para que mude o jogo, acho que o próximo passo a gente trouxe a LGPD, a gente trouxe o Open Finance. Falar de uma carteira de dados, acho que tem um passo um pouco para um médio prazo, dependendo, acho que do sucesso dos curtos prazos. Enxergo, acho que a gente vê experiências diferentes, a gente vê o Open Finance americano, acho que agora que era um Open Finance privado, e agora o regulador de direitos de clientes entrando ali um pouquinho para entender um pouco a jogada. Fala, tá certo, tá errado? Acho que não tem jeito certo. Deu 75 milhões de usuários lá agora. Anunciado semana passada. Com que qualificação, com que uso? Eu acho aí, na verdade, é da FTX, né? Da FTX. Acho que você vai ver esses movimentos aqui, e acho que você trouxe a pergunta anterior. O que eu enxergo é cada vez mais a gente ver essas coisas se interconectando, PIX, DREX, Open Finance. E se falar de agrupamento de dados, a gente tem empresas que trabalham nessa agenda de dar a visão daquele cliente agrupada, tipo cadastros. A gente antes era de cadastro negativo, a gente mudou a jogada para cadastro positivo. Então, a gente já tem experiências que talvez a gente precise, que é uma jornada de educação do cliente em torno da sua educação financeira e sobre o seu comportamento multilateral com todas as organizações. O Rubens falou de Open Energy, os dados dessa carteira deveriam ser cross-border do mundo de finanças. Assim. Então, acho que é uma futurologia, acho que as referências são importantes, mas eu acho que, como Brasil, a gente tem alguns passos a dar aqui nesse sentido, e eu acho que a gente está dando os passos do tamanho certo e caminhando nesse sentido. Legal. Para a gente fechar aqui, eu queria perguntar para vocês, para a gente passar aqui para quem está nos ouvindo também, o que vem por aí, para o pessoal apertar o cinto, que eu sei que tem muita coisa esse ano. Hoje mesmo na newsletter a gente publicou dos próximos 30 dias, que já vai sair coisa pra caramba. Mas assim, o que
2024 nos reserva? A gente já mencionou algumas vezes aqui dessas agendas, mas eu queria fazer esse resumão, vamos dizer assim, do que a gente pode esperar aí até o final do ano. Eu vou começar aqui com o que é a principal agenda da perspectiva do Conselho e da perspectiva, pelo que eu entendi, também do Bacen. Questões alinhadas. Primeiro do Bacen, depois do Conselho. Performance. Então, a preocupação central é a melhoria da performance do Open Finance. É deixar o Open Finance com um funcionamento muito melhor do que ele tem hoje. Eu acho que teve uma jornada muito importante, uma melhora muito importante em 23. Eu acho que tem uma melhora muito grande a se fazer em 24. Mas aí, performance, eu estou falando porque assim, a API pode funcionar e não ter conversão também, né? Isso, mas assim, qual que é a qualidade? Só para entender ela pode funcionar, qual que é a estatística de funcionamento? Parte de consentimento, como é que está funcionando esse processo de consentimento, qual que é o percentual de aprovação, qual que é o fluxo, qual que é a jornada do cliente em relação a isso. Legal. Dado, quais são os dados que estão chegando, de que forma que esses dados estão chegando. Eles estão chegando de uma forma que eles são de fato trabalháveis por parte do receptor dessas informações? É isso. Legal. É levar o Open Finance para uma lógica mais próxima de um plug and play. Isso é o que se busca. Então, a melhoria de performance é um tema 1 e não é novidade nenhuma. Sim. Quer dizer, aqui a gente vai entrar, e daí a gente pode falar aqui no ponto seguinte do que vem por aí, e a gente tem muitas coisas para vir em 2024 aqui. O fechamento da fase 4, né? A gente tem aqui seguros, previdência, câmbio, enfim, tudo isso para entrar em 2024. Mas eu deixo o Elcio aqui continuar e eventualmente eu complemento ao final. Acho que pegar o ponto de performance e uma peça técnica que a gente lança e começa a fazer agora em abril, que é um motor, a gente chama de motor de qualidade de dados, que está entrando realmente na consistência técnica daquele dado transacionado. Você fez, o cliente deu o seu consentimento, as instituições estão interoperáveis, e como é que esse dado está chegando de um lado para o outro, se está dentro dos padrões que a gente estabeleceu. Então, acho que é um passo na performance, quando eu falo assim, operacional, não somente a API funciona. O dado está indo de uma maneira para e passo com o que a gente entendeu e especificou. Então, a gente dá esse passo, começa... A gente fala no nosso abril, nosso crazy April aqui, nosso abril maluco. Eu achei também. Então, ele tem essas instruções técnicas, ele tem o perfil FAP que simplifica e diminui o custo do ecossistema, porque eu antes tinha 9 possibilidades de perfis de segurança, eu estou vindo para 2 possibilidades de utilização dos meus perfis de segurança, uma coisa que a gente teve que explicar para o mundo por que a gente estava fazendo isso daqui, por que a gente começou democrático e agora funilou. Então, eu tive explicando em algumas outras jurisprudências um pouco dessas nossas decisões técnicas. Eu acho que o PP, né, Performance e Agenda de Pagamentos, é uma agenda com bastante feature programada para 2024. Em abril, transferências inteligentes, agendamento de pagamentos. A gente tem a perspectiva e alguma dependência do Banco Central. O Banco Central ajuda a gente aí para Pix automático. Então, agenda de pagamentos com a agenda de performance e a agenda de 2024. Saiu também alguma coisa sobre a jornada sem redirecionamento? Eu acho que... eu não sei para quando, mas... Acho que o Banco Central está discutindo com as associações e com as estratégias um pouco desse planejamento estratégico. E à medida que essas decisões forem tomadas, a gente tecnicamente vai tentar entender o impacto dessas decisões no ecossistema atual e features novas que a gente precisa criar tecnicamente. Deixa eu tirar uma dúvida. Muito do que eu escuto também de qualidade dos dados me parece ter a ver com uma análise meio que minuciosa e eles vão pegando onde é que está o furo, assim. Beleza, tem uns erros que assim, era para vir, isso aqui é uma taxa percentual e veio, sei lá, veio uma coisa que não era para vir. Era para ser um número positivo, veio negativo. Isso aí, entendo que dá para você pegar em larga escala. Mas e esses outros erros que ele não é tão aparente assim? Qual que é o desafio para analisar em larga escala a qualidade de informação para você dizer que, cara, isso aqui está funcionando, não está? Porque, de novo, eu já até conversei, por exemplo, com outras pessoas aqui, que, por exemplo, eles trabalhavam com Open Finance regulado e não regulado. Então, eles conseguiam ter a vantagem ali de receber a informação por 2 fontes e aí olhar e meio que
comparar para entender se, não, isso aqui não tá legal, então vou abrir o ticket. Mas eu fico com a sensação, por não conhecer também, né, até como fazer isso tecnicamente, de que é um serviço de pedacinho em pedacinho ali para ir pegando onde é que estão esses furos e abrindo ticket, etc. Como é que a gente faz isso, ou se é possível fazer isso em larga escala também? Eu acho que aqui entra a disciplina de qualidade de dados, é uma disciplina dentro do chapéu de governança de dados, que é uma disciplina bem ampla. A gente está começando do espectro technical data quality, que a gente chama de qualidade de dados técnica, que eu acho que é o que a gente está colocando aqui. A gente tem também uma função de business data quality, que aí é uma variação. Aí já é uma função de inteligência de negócio, que a gente deveria... isso deveria ficar na mão dos participantes. A função técnica a gente deveria garantir. A função de business deveria ficar na mão dos participantes. E ecossistema se faz com a soma do conhecimento entre as partes. E a gente não pode esquecer que o cliente está ali e o cliente pode ajudar na aferição desta qualidade. Eu sei que é difícil colocar, o cliente me ajuda. Mas se ele está numa jornada, ele é um early adopter e ele tá vendo no canal de origem, no canal de destino, que ele gostaria de ter uma experiência adequada, eu posso colocar o cliente ali também para me apoiar no aferimento e naquela categorização daquela informação. Vários PFMs fizeram isso como estratégia por muito tempo. Você vai lá e você renomeia a transação, por exemplo. Você ajuda a categorizar, você ajuda... Porque é óbvio, né? Dentro de casa ele não vai apagar o nome antigo, mas ele começa a ter um insumo coletivo ali para ler. Né? Eu acho que é isso. A gente tinha o começo lá na floresta, né? No Open Finance, era o esforço hercúleo, porque aí a gente vem colocando camadas de qualidade de dados e essas camadas nos ajudam a detectar grandes movimentos e padrões. Uhum. Cara, vai ser suficiente? Cara, a gente precisa ver o que os dados vão falar depois. E os dados falam. Acho que a gente precisa falar. Os dados falam. E os dados vão falar para a gente se a gente precisa fazer mais alguma camada. E a gente tem que entender o que a dose, de novo, a dose entre o veneno e o remédio. O que deveria ser feito e o que não deveria ser feito. Uhum. Então, acho que a gente está fazendo um movimento nesse sentido de atacar este problema. Talvez a gente ache que aqui já corta um 80-20 do mato. Mas ainda acho que tem 20% ali que a gente vai tentar entender o que é esse padrão, o que é essa cauda longa. E aí, entendendo essa cauda longa e colocando o sapato de quem transmite, de quem recebe, tem que ver se o custo-benefício de entender essa cauda longa é um custo que deveria ser feito centralizadamente ou deveria ser feito distribuidamente. Do outro lado aqui, fazendo um contraponto, eu estava ouvindo... Assim, eu fiz até um report recente sobre como é que as instituições estão gerando valor no crédito, né, com o Open Finance. E para mim, assim, a moral da história é que o dado não precisa estar perfeito para se gerar negócio. Tanto é que tem vários anúncios aí de quanto estão fazendo, números super grandes. E, ao mesmo tempo, qualquer área de dados sabe que o que eles recebem... Assim, falar assim, ó, levanta a mão, qual é a base de dados que você recebe que é perfeita? Então, assim, também, vamos dizer assim, de certa forma... ilusório, vamos dizer assim, óbvio, é meio utópico você chegar no... É um limiar, você vai buscar melhorar sempre, mas eu não sei se vai ter alguém que na hora de fazer uma literal lá para descrever a transação vai botar um negócio diferente. Então, acho que em algum nível a disciplina de dados também é feita para saber quando descartar uma informação ou não usar, mas num todo que tem 1 bilhão de informações, ela está usando 999 milhões,9. Então, dá para gerar negócio também, né? Então... Acho que isso está meio que superado também, né? Eu queria agora, primeiro, agradecer vocês pela participação. Foi uma baita aula de como é que funcionam as engrenagens aqui do nosso Open Finance. Acho que a gente... muita gente acaba vendo que está saindo né, que agora a gente tem mais manchetes do que está saindo, mas não tem noção de como é que isso funciona por trás. Então, muito bom ter vocês aqui para contar isso. E eu queria deixar aberto para vocês deixarem um recado aí para a audiência, se for para achar alguém para te ajudar aí no trabalho do conselheiro. Brincadeiras à parte, mas fiquem à vontade para deixar um recado aqui para a audiência também. Você começa, Rubens? Começo.
Primeiro, Gabriel, obrigado aqui pelo convite. Acho fenomenal ter esses espaços para a gente discutir e apresentar o Open Finance. O Open Finance ele é sempre comparado ao Pix, mas são coisas muito diferentes. Esse é o ponto. O Pix é uma ferramenta. O Open Finance ele é simplesmente uma avenida, né? Uma infraestrutura que permite que os players tenham mais informações, tenham mais dados e consigam prestar serviços melhores para os seus clientes. É isso. O que eu posso dizer aqui como conselheiro independente, é importante dividir essa percepção aqui com todos, é que se você olhar para o Open Finance como um filme, a evolução e as melhorias que a gente teve nesse processo, dentro do cronograma que a gente teve, foram incríveis. E os resultados estão aí, né? Os resultados de número de chamadas, de número de usuários que estão ativos, com sentimentos ativos. E a gente tem um caminho aqui, uma jornada pela frente, é algo em movimento, em crescimento constante e vai continuar assim. Então eu vejo aqui um futuro brilhante para o Open Finance e um caminho muito positivo de muita construção até agora. Bom, acho que primeiro agradecer você, Gabriel, pelo espaço da gente como estrutura inicial aqui, contar um pouquinho do nosso trabalho, parabenizá-lo pelo tudo que você faz, por dar a voz ao Open Finance por diferentes perspectivas. Eu acho que você criou um ecossistema de interlocutores, de comunicação e de conteúdo, e eu acho que isso é relevante para o ecossistema. Acho que agradecer principalmente o meu time, que eu acho que estamos construindo isso aqui. Quando eu falo com o meu time, quando eu falo com os voluntários das cadeiras técnicas que dedicam seu tempo, seu intelecto e suas coisas a esta transformação, aos parceiros, que não é fácil ser nosso parceiro, porque a gente demanda bem e quer receber um serviço de alta qualidade e baixo custo, como qualquer tomador de serviço. Também. Como qualquer tomador de serviço. Não podemos deixar de agradecer ao Conselho, que vem dando espaço para a gente trabalhar e apoiando as iniciativas, e o próprio regulador aqui, que capitaneia toda essa agenda aqui. Então, ecossistema é feito de vários elos e não dá para a gente esquecer esses elos. E posso ter esquecido alguém, desculpa, mas parabéns também. Boa. E, pessoal, vocês que estão ouvindo a gente, se você não participou, mas tem interesse em participar diretamente do Open Finance, o caminho que você tem que fazer é procurar, primeiro, né, saber qual que é a sua instituição, se é um banco, uma fintech, saber onde é que vocês estão associados e procurar o caminho ali de participar como um ouvinte, eventualmente como voluntário, enfim, tem várias posições ali dentro e vários grupos, né? Então, se você tem interesse mais na jornada do usuário, na parte técnica, segurança, enfim, tem grupo para dar e vender aí, com certeza vai ser muito útil a colaboração e participação de mais pessoas. E essa jornada, por exemplo, desse ano, dessa quantidade de coisa que está saindo, é uma chance também de você entender, tá por dentro das discussões, até de forma estratégica para algumas instituições, você saber como está sendo construído, você preparar alguma coisa do seu lado também. Então faz super sentido colaborar e participar do ecossistema. E eu queria também agradecer vocês que ouviram o nosso episódio número 100. Obrigado por acompanhar a gente desde o início, quando eu estava gravando dentro de um quarto, que inclusive, cara, por muita coincidência, fica a uma rua daqui do estúdio, um apartamento onde eu morava. Eu comecei gravando lá desde o primeiro episódio, agora a gente chega no episódio 100. É uma satisfação, enfim, compartilhar com vocês essa jornada. Muito obrigado e a gente se vê na semana que vem. Um grande abraço. Valeu!